Olá, turma! Vamos para mais uma aula de ciências, continuando com o módulo 3 do nosso livro. Lembrem que mudamos o módulo, ok? Na aula passada iniciamos o módulo 3, falando um pouquinho sobre reprodução, qual era a importância da reprodução. Lembrando que a importância da reprodução é a continuidade daquela espécie, ok? Lembrando que vai acontecer aí algumas mutações ao longo da evolução. Falamos sobre o sistema reprodutor masculino, sobre a função, sobre os hormônios produzidos por ele, falamos sobre todas as estruturas e falamos também sobre o gameta masculino, suas partes e sua função e quanto de carga genética ali o cromossomo, o espermatozoide carregaria. Na aula de hoje vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. Então, ainda no módulo 3 do livro de vocês, vamos continuar, então, aí nossa aula, ok? Vamos lá ver, então, a função do sistema reprodutor feminino, para que serve, né? Então, são inúmeras as funções. A primeira que eu coloquei aqui seria a produção de gametas. Que gameta seria esse? Lembrando que o gameta aí, o gameta feminino, seria chamado de ovócito, ok? Produção de hormônios chamados de estrógeno e progesterona são produzidos nos ovários. Lembre que vai ter função importante aí na geração do indivíduo, né? Nas características sexuais femininas também, do aspecto feminino também. Vamos lá ver outras características. Gera e abriga o novo indivíduo, que seria aí a geração, gerar um bebê, né? Humano nas primeiras fases do seu desenvolvimento, que vai durar aí, em média 9 meses. Essas seriam as funções do sistema reprodutor feminino. Vamos ver agora quais são os órgãos do sistema reprodutor feminino. Eu vou mostrar essa imagem aí, é como se fosse um corte, né, feito no corpo feminino para a gente notar aí em relação aos órgãos. Está destacado em vermelho os órgãos que aí se encontram, porém não fazem parte do sistema reprodutor, ok? Vou sair um pouquinho da frente para focalizar apenas a imagem lá, ok? A gente tem aqui, ó, localizada a bexiga. Lembrem que a bexiga não vai fazer parte. Eu vou mostrar agora apenas as estruturas que não vão fazer parte do sistema reprodutor feminino. A gente tem aqui o final do sistema digestório, que é o ânus, a região do reto, que fica um pouco acima. A gente tem aqui ó, o osso pubiano, na verdade, né? Que é essa região aqui na frente. E a gente tem aqui a uretra, que é essa passagem da urina. Lembra lá no sistema reprodutor feminino, masculino, que eu falei que a uretra tanto servia para o sistema urinário, como também para o sistema reprodutor. Nesse caso é diferente. O sistema urinário feminino é completamente separado do sistema reprodutor. Cuidado para não se atrapalhar em alguma questão. Agora sim, vamos ver o sistema reprodutor, os órgãos que vão fazer parte, ok? A gente tem aqui, ó, os ovários, aqui em cima, tá vendo? Seriam 2 ovários, aqui eu tô só fazendo a representação de apenas um. A gente tem as tubas uterinas. Temos o útero, veja como é que fica a posição do útero, né? Um pouco curvadinho aqui, ó. Essa região chamada de colo do útero, que é essa região aqui, ó, o finalzinho do útero. A gente tem essa região prolongada, que é toda essa região aqui, ó, todo esse tubo, veja que ele é bem estreitado, é a vagina. E a gente tem aqui chamado de a região de vulva, ou a região externa do sistema reprodutor feminino. Agora vamos ver por partes cada uma das estruturas, ok? Vamos lá, aqui eu tenho mais uma demonstração da imagem, ó. Aqui é uma imagem real, mostrando as suas partes, os ovários, que são 2, as tubas uterinas aqui, e a região do útero. Aqui é a parte superior do útero, que é aqui, ó, que a gente chama de fundo do útero, tá vendo? E essa aqui é uma outra representação para a gente entender um pouquinho melhor. Então, essa outra representação como se fosse um corte, para a gente ver como seriam 2 ovários, 2 tubas uterinas, essa região chamada fímbria é o encontro do ovário com as tubas uterinas. A gente tem essa região do útero, que é tudo isso aqui, e esse tubo da vagina. Vejam assim, eu mostrei imagens diferentes para vocês entenderem como seriam esses órgãos aí, ok? Vamos agora ver por partes, cada uma das estruturas e funções. Vamos falar primeiro dos ovários, que seriam 2 ovários. Quais vão ser as funções do ovário, para que serve, importância? Então, formação de ovócito, é aqui onde vai acontecer a ovogênese, lembrando que
a produção dos ovócitos aqui vai começar lá no início da geração do indivíduo. E isso quando eu me refiro ao sexo feminino, ok? E ele vai sofrer maturações, vai terminar seu processo durante a puberdade, que vai acontecendo a ovulação, que é a liberação do ovócito. Repetindo, todos os ovócitos são produzidos quando o bebê ainda está em desenvolvimento do sexo feminino, ok? No masculino é diferente. A produção dos gametas e espermatozoides vai acontecer na puberdade. Já nas meninas, o ovócito já foi produzido há um tempinho e vai ser liberado no período da puberdade. Liberado aos poucos, mensalmente. Outra importante função aí do ovário, que seriam 2, é produção dos hormônios sexuais, que seriam o estrógeno e a progesterona. Lembrando que eles são responsáveis pelas características femininas, ok? Então aqui a gente tem a representação do ovócito sofrendo o processo de maturação e sendo liberado. Esse processo a gente vai chamar de ovulação. O que é ovulação? Liberação do ovócito pelos ovários, ok? E ele vai entrar em contato aqui agora com as tubas uterinas. Vamos conhecer agora o próximo órgão, que são as tubas uterinas. Aqui eu mostrei uma imagem para vocês, ó, de como é a tuba uterina. Vocês conseguem visualizar agora? Essa aqui é a parte interna da tuba, ó, onde tá branquinho. Esse rosadinho aqui é o próprio tubo. Veja quantas reentrâncias ele tem. Na parte interna das tubas uterinas também vai possuir vários filamentos, vários cílios bem pequenininhos, são cílios microscópicos, que batem, que se balançam, que se movem, encaminhando o ovócito para que ele saia da tuba uterina, ou o ovócito, ou após a fecundação, o zigoto, ok? Essa fecundação também vai acontecer aqui na tuba uterina, na maioria das vezes. Vamos lá para a leitura para a gente entender um pouco melhor, ok? Ocorre normalmente a fecundação. Então, a fecundação normalmente acontece nas tubas uterinas. Lembrem que as tubas uterinas também podem ser chamadas de trompas de falópios. Então, a fecundação, que seria o encontro entre o ovócito e o espermatozoide, normalmente acontece nas tubas uterinas. E aí, esses cílios vão batendo e vão encaminhando esse zigoto para que seja implantado no útero, ok? A fecundação pode acontecer no útero, professora? Pode, mas em sua maioria é aqui nas tubas uterinas, que também são chamadas de trompas de falópios. É responsável, mais uma função aí das tubas uterinas, é responsável por transportar o óvulo em direção ao útero, com auxílio dos cílios, que é o que eu mostro aqui, ó. Quase não dá para notar, mas essa parte interna aí, ó, tem vários cílios microscópicos. Outra função aqui, nas tubas uterinas, o ovócito primário passa a se chamar de ovócito secundário. Porque ele vai sofrer o seu segundo processo de meiose. O primeiro processo de meiose acontece nos ovários, é onde acontece a metade da carga genética, né? Vai acontecer a divisão celular, na qual as células vão ser formadas com metade da carga genética. Então, seu segundo processo de divisão celular vai acontecer nas tubas uterinas também, logo após a fecundação. Houve a fecundação do espermatozoide com o ovócito, essa célula vai sofrer uma segunda divisão celular, ok? Na qual vai gerar uma célula inativa, que vai ficar ainda, e uma célula com metade da carga genética, que vai fecundar com o espermatozoide, gerando o indivíduo com sua carga genética adequada, ok? Chamado de células diploides ou 2Ns. Vamos continuar. Quando termina a sua segunda divisão meiótica, né? Que é o que eu acabei de explicar para vocês. Vamos lá, então, para o próximo órgão, que seria o útero. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O útero, que é essa região toda aqui, ó, a gente falou dos ovários, da fímbria, que seria o encontro, depois a gente vem a tuba uterina, que são duas, que se encarregam em trazer o conteúdo, que seria o ovócito ou o zigoto, né, após a fecundação, para o útero. O útero é o órgão responsável por abrigar o embrião desde o momento que inicia o seu desenvolvimento até o momento do nascimento. Gente, é aí no útero onde vai acontecer a implantação, ok? O embrião vai ser implantado aí nessa região do útero. Vamos entender um pouquinho mais sobre ele.
a gente tem aqui, mas na frente eu mostro para vocês, ok? Mas algumas características aqui relacionadas ao útero. Vamos então para a região da vagina, que seria esse tubo, ok? Eu mostrei já essa imagem para vocês e vou retomar ela aqui, ó. A gente tem aqui a região da vagina e a região do útero, perdão. E aqui, ó, todo esse conteúdo mais fininho aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo notar. Aqui, ó, tudo isso aqui onde eu tô passando o dedo é a região da vagina, que é um tubo. O tubo interno, que também vai, essa parte interna vai terminar na parte externa, que é a vulva feminina, ok? Vamos lá. Aí é uma página do livro de vocês que eu tirei, que fala um pouquinho sobre as mamas e a reprodução humana, ok? Eu peço que vocês acompanhem essa aula com o livro. Eu vou fazer a leitura de parte desse texto aí, eu sei que vocês não vão conseguir visualizar muito bem, vou fazer a leitura e peço que vocês façam a leitura aí também para fazer algumas marcações importantes. Professora, por que vai falar agora sobre a mama humana? Lembrem que a mama não é um órgão do sistema reprodutor, ok? Mas ela vai ter uma relação aí. Então vamos entender melhor. Ó, as mamas não fazem parte do sistema genital feminino. Marquem essa frase aí no livro que vocês que é bem importante. Pode ser que venha alguma questão lá e isso pode se tornar uma pegadinha, ok? No entanto, elas são necessárias para a reprodução humana, pois produzem leite que alimenta e nutre o bebê nos seus primeiros meses de vida após o nascimento. Lembra que a gente viu alguns hormônios, liberados pela hipófise, que vai estimular a liberação do leite, como a prolactina? Lembram disso? Vamos lá. Durante a gestação, alguns hormônios agem nas mamas, que aumentam de tamanho e inicia a produção de leite. Essa produção é realizada pelas glândulas mamárias, que são exclusivas de mamíferos. É uma característica marcante aí dos mamíferos. E são observadas tanto em machos quanto na fêmea. No entanto, nos machos, essas glândulas não se desenvolvem e a produção de leite fica restrita apenas para as fêmeas, ok? Vamos lá. As glândulas mamárias formam estruturas alongadas denominadas lóbulos, de onde parte ductos que conduzem o leite para o exterior do corpo. Em volta das glândulas ocorre o depósito de gordura, porque a gordura aí vai ser uma reserva de energia para a produção de leite. Por isso que a gente tem grande quantidade de gordura aí na região da mama, resultante no formato característico dos seios. Então, lembrando que não é um órgão reprodutor, né, um órgão genital feminino, porém tem uma relação envolvida aí com eles, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a produção dos ovócitos, ok? Vamos lá. A produção dos ovócitos ocorre nos ovários e tem início até antes do nascimento, na fase de feto. Lembra que eu falei com vocês? Os ovócitos vão ser produzidos lá nos ovários e essa produção vai acontecer logo no início da geração do indivíduo, quando ele estiver no momento de feto já. Então já são produzidos todos os ovócitos, ficam lá guardadinhos. Porém, esses ovócitos só sofreram uma divisão meiótica, uma. Depois que ela é liberada e acontece a fecundação, ela realiza sua segunda divisão meiótica. E aí eu tenho uma célula, uma única célula, com metade da carga genética, ok? São liberados pelos ovários em um processo chamado ovulação. Então, quando eu perguntar para vocês em alguma questão o que seria uma ovulação, é a liberação do ovócito. Qual é o órgão responsável pela liberação? Os ovários, ok? E aí eu mostro para vocês ó, a diferença de tamanho. Aí é uma imagem para a gente ter uma noção da diferença de tamanho do ovócito para o espermatozoide, ó. Aqui eu tenho o espermatozoide e aqui o ovócito. Olha a diferença de tamanho aí em relação a eles, né? Vamos lá. Algumas características relacionadas algumas características relacionadas aí à produção de ovócitos. Vamos entender por que ela é liberada, ok? Vamos lá. A primeira ovulação ocorre na puberdade. É o momento que começa o ciclo menstrual. A gente vai ver mais na frente. Sob influência principalmente de dois hormônios. O hormônio FSH e LH. Lembrando que esses hormônios são produzidos pela hipófise, que é uma região aqui no sistema nervoso central, e tem essa finalidade. O FSH chamado de folículo estimulante e o LH chamado de luteinizantes. Eles são responsáveis pela liberação do ovócito.
Durante a gravidez, geralmente a ovulação é interrompida, em sua maioria das vezes. Acontece a interrupção dessa ovulação e o foco agora vai ser a geração do indivíduo na região do útero, ok? Vamos lá. O ovócito liberado na tuba uterina está em sua divisão celular interrompida. Caso essa célula seja fecundada pelo espermatozoide, a divisão celular é reiniciada. Professora, eu não entendi agora. Lembra que eu disse para vocês que acontece a primeira divisão meiótica quando o bebê ainda é feto. Quando acontece a fecundação, o ovócito foi liberado, sofreu uma divisão celular, tá lá. Então, quando chega na tuba uterina e acontece a fecundação, ela vai sofrer o seu segundo processo de divisão celular. É o que ele fala aqui, ó, reinicia, e o ovócito secundário dá origem ao óvulo. Após a fecundação, a gente tem aí o óvulo, ok? Então, a gente tem aqui a liberação, ó, mostra o processo de ovulação e aqui a fecundação. Após isso, a célula começa a sofrer várias divisões celulares. Agora não vai ser mais meiose, ela vai sofrer mitose, porque ela fecundou, eu vou ter uma célula com 46 cromossomos, e essas células com 46 cromossomos vão gerar várias, com a mesma carga genética com 46 cromossomos, ok? Vamos lá entender um pouquinho mais. Após a puberdade, enquanto houver ovulação, o útero se prepara mensalmente para a gravidez, ok? E aqui a gente tem as camadas, né? A gente já, isso foi um recorte que eu tirei lá do livro de vocês. A gente tem as camadas do útero. Então, ó, todos os meses, o útero vai se preparar, esperando um embrião. E essa preparação é a produção, é a vascularização mais intensa da região do endométrio, que vai gerar aí o que a gente chama de menstruação, ok? Vamos entender melhor. A gente tem aqui a região externa do útero, chamada de periométrio, atua na proteção do útero, ok? É a camada externa. A gente tem essa camada muscular chamada miométrio, é formado principalmente por tecido muscular, e a gente tem essa região mais vascularizada, a parte interna, que é o que a gente vai falar mais sobre isso, que é a região chamada de endométrio, é a camada mais interna, bastante vascularizada. Então, esse bastante vascularizado é o que vai gerar, que vai formar o que a gente chama de menstruação, porque nesse período, os vasos sanguíneos, os vasinhos mais finos, eles ficam mais intensos, ok? Vamos entender um pouquinho mais. O conjunto de modificações cíclicas pelas quais o endométrio passa, cíclica porque não acaba, ok? É um ciclo. A fim de se preparar para a gravidez, é denominado ciclo menstrual. Então, o que é o ciclo menstrual? É a preparação do útero para a gravidez. Se não houver fecundação, ela vai se preparar de novo. Mensalmente isso acontece. A duração desse ciclo pode variar entre as mulheres. Então, esse ciclo vai contar desde o primeiro dia da menstruação até o quase início da próxima menstruação, ok? Que vai ser uma média de 24 dias a 35 dias. Isso vai variar de uma mulher para outra, ok? Vamos lá. Esses são recortes que eu tirei lá do livro de vocês. Então, eu peço que vocês acompanhem fazendo a marcação, por favor, ok? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, lembrando que essa região muito vascularizada, chamada endométrio, e aqui a gente tem o ovócito, ó, já sofrendo seu processo de divisão celular, pronto para ser liberado. A gente vai chamar essa fase aqui, é a fase pré-ovulatória. Ainda não aconteceu a ovulação. Antes da ovulação, ocorrem modificações no útero. Nessa etapa, o estrógeno estimula o desenvolvimento do endométrio. Quer dizer que ele vai ficar ainda mais vascularizado, o qual aumenta a espessura e se tornam ainda mais vascularizados. Determinadas células do ovócito terminam seu desenvolvimento e uma das originam o ovócito. Então, ela está dizendo aqui que nessa fase pré-ovulatória, a gente tem aqui a produção do ovócito, ok? Ele vai continuar seu processo de divisão celular, vai ser liberado e o endométrio já está se preparando para receber esse futuro embrião, que ela tem essa expectativa, está sempre esperando, mas não quer dizer que vai acontecer fecundação, ok? Vamos para a próxima fase, que é a fase pós-ovulatória. Já aconteceu a ovulação, vamos entender. Ó, o ovócito secundário já foi liberado, ok? Essa fase se inicia após a liberação do ovócito pelo ovário, chamado de ovulação.
Nessa etapa, o endométrio chega ao máximo de espessura. Olhem a largura agora do endométrio. É o que a gente chama de menstruação, ok? Esse acúmulo de sangue aí. Lembrando que sangue estão acumulados nos vasinhos. A manutenção do endométrio espessa ocorre principalmente por causa da ação de hormônio progesterona. É ele que vai estimular esse aumento dessa espessura aqui. A fase pós-ovulatória dura cerca de 14 dias. Então, 14 dias de aumento de espessura aí, ok? Esperando esse momento ápice, que é a liberação do ovócito e a sua fecundação. Vamos agora para a próxima fase, que é a fase menstrual, ok? Nessa fase, parte do endométrio é liberado. A gente está vendo aqui a descamação do endométrio. É liberado do corpo, o que resulta em sangramentos facilmente perceptíveis pela mulher. Junto com parte do endométrio e com o sangue, o ovócito é eliminado. Então, no momento da menstruação, o ovócito também é liberado, porque não houve fecundação. Então, se não houve fecundação, o ovócito já saiu, ele vai sair agora junto com a menstruação, porque não houve fecundação, ok? Contrações fracas do miométrio ajudam o útero nessa eliminação. Lembrem que aqui é endométrio e esse músculo é chamado miométrio. O miométrio, ele se movimenta, ok? E isso é o que vai gerar as cólicas por conta dessa movimentação, que pode ser mais intensa ou menos intensa. E isso tudo que é para fazer com que o endométrio se desprenda, ok? Vamos continuar. O material expulso durante a menstruação sai do útero, passa pela vagina e é eliminada pelo exterior do corpo feminino. A menstruação dura cerca de 5 dias e elimina em média de 50 ml a 150 ml de sangue. Depois dela, o endométrio torna-se menos denso e o ciclo se recomeça. Então, lembrando, o ciclo menstrual vai começar desde o final de uma menstruação. Pronto, acabou a menstruação e não está tendo mais liberação desse endométrio, começou agora. Então, começou o ciclo agora, até o término da menstruação. Isso vai variar, como eu mostrei, de 24 dias até 35 dias, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre um pouquinho da fecundação, ok? Vamos lá. Caso tenha ocorrido o encontro do ovócito com o espermatozoide, o novo ser humano em desenvolvimento se fixa no endométrio. Caso não seja, caso tenha fecundação, essa célula aí que foi fecundada, ela vai se prender na região do endométrio. Se fixa no endométrio, por esse motivo o endométrio não é eliminado, não ocorrendo a fase menstrual, que não vai acontecer durante esses 9 meses, ok? Vamos lá. A primeira menstruação é denominada aí menarca, é como é chamada. Como assim, professor? Todos os meses vai ser chamado menarca? Não. Então, na fase de adolescente, de puberdade, tem 12 anos. Então, é minha primeira menstruação agora, nesse mês, eu vou chamar isso de menarca. Essa idade pode variar muito, de 9 anos, 10, 15 anos, vai variar muito, mas é uma média aí de 12 anos onde acontece a menstruação, ok? Quando a mulher já não tem mais ovócito para ser liberado, ela tem por volta de 50 anos, ela vai passar por uma etapa chamada menopausa, quando ela não vai ter mais ciclo menstrual, porque ela não tem mais ovócito para ser liberado. Lembrem que todos os ovócitos foram produzidos quando o momento era, quando a criança ainda era feto, foram produzidos inúmeros ovócitos. E eles vão amadurecendo, sendo liberados mensalmente, 1 ou 2. A gente vai ver isso depois numa outra aula, falar um pouquinho sobre gestação. 1 ou 2, então quando ela não tiver mais ovócito para ser liberado, que seria por volta dos 50 anos, pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois dos 50, vai acontecer o fim da menstruação, que a gente vai chamar de menopausa, ok? É o que está escrito aqui no textinho que eu coloquei para vocês, que é o recorte que eu tirei lá do livro de vocês, ok? Vamos lá. Agora, fechando nossa aula, né, deixando ainda mais especial, tem uma atividade do livro de vocês. Lembrando que estamos no módulo 3 do livro, ok? Não esqueçam, módulo 3 do livro de vocês, uma atividade sobre o sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Quais são as questões? As questões estão lá no livro de vocês, na página
218 a página 220. Isso quer dizer que vai incluir também a página 219, ok? Espero que tenham gostado da aula, aprendido muito, né? Essa aula é bem interessante, bem legal. E a gente vai para a próxima aula, próxima semana, falando um pouquinho sobre gestação, ok? Um cheiro para todos e até a nossa próxima aula.